dia Deus me fez esperar. Foi o que Ele me pediu, esperei. Graduado em Filosofia e Teologia pela PUC Campinas, onde cursou em livro de extensão, Bioética e Tecnosciências. É pós-graduado em Psicopedagogia, atua também como escritor e tradutor. Seja muito bem-vindo, irmão Vanderlei, e fique à vontade. Uma boa tarde a todos. É sempre um tema desafiante falar sobre a vida, porque é algo muito amplo, muito abrangente, mas é algo necessário, é algo importante que se trate, e a minha parte coube falar sobre a vida em uma visão sobrenatural, uma visão mais na linha da fé, mais na linha daquilo que a igreja nos ensina. Quando tomamos o Evangelho de Lucas, logo no comecinho, aparece o termo da alegria por causa do nascimento de Jesus. Essa nova vida traz uma alegria. Sempre, cada nova vida traz para nós uma alegria, algo bom, algo importante. Eu gosto muito de ouvir, e até, por sinal, Dom Luiz repete bastante isso: cada vida é única, é uma vida irrepetível. Ninguém é feito por repetição, por cópia. Cada um é um, e cada um é muito, muito especial diante de Deus. Desde o momento da sua concepção até o seu fim natural, até aquele momento que às vezes a pessoa já perdeu a consciência de si, está numa cama, está numa UTI, não reconhece mais qualquer um de nós que nos aproximamos, mas ela conserva a sua dignidade de filho, de filha de Deus. Então, esta é a beleza da vida, e a beleza que não só nós, cristãos católicos, reconhecemos, mas também até mesmo as pessoas que não comungam da nossa fé admiram, quando bem intencionadas, essa postura firme, ininterrupta da igreja defendendo a vida, sobretudo onde ela é mais vulnerável. Naquele momentinho do início da concepção, nos primeiros tempos, no ventre materno, depois na fase da infância, na fase da adolescência, na fase da juventude, da maturidade e da terceira idade também. Para cada momento da vida e para cada circunstância, a igreja tem inclusive um sacramento. O primeiro dom nosso é o dom da vida, é o chamado à vida. Veja que coisa importante, nós às vezes não paramos para pensar nisso, mas nós poderíamos não existir, mas nós existimos. Deus nos chamou à vida. É um dom, o primeiro dom de Deus na nossa vida, no nosso existir, a vida. Ele nos chamou à vida, e nós estamos aqui. É o primeiro dom de Deus. Ainda quando criança, salvo algumas exceções,
nós somos chamados a uma vida nova, que é a vida divina, pelo batismo. Então, chamados à vida de um modo natural, chamados à vida de um modo sobrenatural, pelo batismo. Jesus veio por meio de Nossa Senhora, que celebramos hoje como Nossa Senhora da Conceição Aparecida, tornou-se um de nós, igual a nós em tudo, menos no pecado, e Ele, como o herdeiro por excelência, o Filho por natureza de Deus, nos tornou herdeiros por adoção. Nós nos tornamos irmãos de Jesus. E se somos irmãos de Jesus, somos filhos de Deus. E se somos filhos, nós temos direito à herança de Deus. Então veja quanta coisa bonita, quanta coisa boa que vai acontecendo no nosso existir. Pessoa humana, filho de Deus. Essa pessoa, somos cada um de nós, cresce e perde um pouco aquela pureza do batismo, mas Deus não nos abandona e nos oferece o sacramento da reconciliação, para que nós nos tornemos puros de novo, perfeitos de novo, apesar das nossas dificuldades, das nossas limitações, nos tornamos tão bonitos quanto éramos no batismo. Além disso, como temos o alimento material, Deus também nos alimenta espiritualmente pela comunhão. O próprio Deus quis ficar entre nós, no pão e no vinho, como nosso alimento, como nosso sustento na caminhada. A crisma, no momento da adolescência já normalmente, o Espírito Santo em nós. Quer dizer, quanta coisa boa, quanta coisa importante vai acontecendo no nosso viver. Lá no final, na fase mais vulnerável também da vida, temos a força de Deus por meio da unção dos enfermos. Tudo isso se conjuga à vida natural e à vida sobrenatural. A vida comum humana, nossa, mas entrelaçada, permeada pela força de Deus. Então veja que nós não somos qualquer coisa. Nós somos filhos de Deus. E ser filho de Deus não é pouca coisa. Isso dá para nós uma dignidade muito grande, mas dá também uma responsabilidade imensa. São Leão Magno, que foi Papa nos primeiros séculos, dizia aos cristãos daquele tempo e diz a cada um de nós também hoje: reconhece, ó cristão, a tua dignidade. Quer dizer, presta atenção em quem você é. Presta atenção em tudo que Deus fez por nós, fez por você. Quanta coisa boa! E o que é que nós fazemos com esses dons de Deus? Agora, é claro que nada disso é para nos fazer, de certa maneira, melhores que os outros. Mas é para que, pensando na nossa dignidade, nos coloquemos a serviço dos outros. Nos coloquemos à disposição dos outros. Na nossa vida é bastante comum, se nós não somos mesquinhos, quando nós temos alguma coisa
partilhar com o outro que não tem. Se eu tenho lá 2 pacotes de arroz e o outro não tem, eu posso dar um pacote de arroz a ele. Se o outro não sabe o endereço, eu sei, eu posso partilhar com ele. Se o outro não sabe alguma coisa, eu posso partilhar com ele. A nossa fé também é partilhada, é partilhável, melhor dizendo. Nós conseguimos partilhar com os outros, nesta vida, a nossa fé, o dom que Deus nos deu. O Papa Bento dizia, e o Papa Francisco sempre repete, que a fé, o anúncio da fé, não se faz por proselitismo, não se faz por ficar botando na cara dos outros o que ele tem que ser, o que ele não tem que ser, mas se faz pelo nosso próprio exemplo, pelo nosso próprio modo de ser. Como diziam os primeiros cristãos, os de fora diziam dos primeiros cristãos: vede como eles se amam. Se as pessoas pudessem olhar para as nossas vidas e dizer também: vede como eles se amam, vede como a vida que Deus deu a cada um deles está surtindo efeito. Vejam como esse dom de Deus na vida de cada um está surtindo efeito. E agora aqui eu entro então em alguns pontos que eu acredito que também cada um espera e pediu que eu falasse um pouquinho mais. A questão da vida desde as suas origens e alguns pontos às vezes mais controversos que vão acontecendo no nosso dia a dia. Uma das coisas que normalmente afeta e choca os cristãos é a questão do aborto. Esse foi um dos temas pedidos que se falasse. E se costuma então definir o aborto como a expulsão voluntária de um ser humano do ventre materno. Por que dizemos a expulsão voluntária? É aquela que a pessoa sabe e faz, por vontade própria. Isso para distinguir dos abortos espontâneos que acontecem pela própria natureza. Esses naturalmente não são culpáveis, a pessoa não tem culpa do que acontece. Mas quando ela voluntariamente, por própria vontade, tira aquele ser humano do seu ventre, é um pecado grave. Porque é um ser humano que não tem condições nenhuma de se defender. E é muito triste quando nós assistimos, inclusive, àquele filme chamado Grito Silencioso, que ele mostra os instrumentos abortistas perseguindo a criança para ser tirada, e a criança se agita, o coração dispara. É algo horrível. É uma tragédia. É algo que poderia nos fazer, se não tivéssemos a firmeza de cristãos, desacreditar da humanidade, pensar como o ser humano é capaz de chegar a um ponto desses. Às vezes se critica uma coisa, se critica outra, mas este tipo de homicídio, que é preciso dizer, é um homicídio no ventre materno, é algo abominável, é algo que choca qualquer pessoa que tenha fé ou que não tenha fé, mas que tenha um senso de humanidade. Choca, porque é alguém que não fez nada,
alguém que não tem culpa nenhuma da situação, mas é aquele que é assassinado no ventre materno e muitas vezes jogado em montes de lixo, lixo hospitalar, vai junto, é uma vida humana jogada ali. É algo muito triste. Por isso a igreja sempre considerou o aborto como um pecado grave. É algo muito grave. Tirar a vida de um ser humano indefeso e inocente. Tanto que a igreja tem como ponto de partida e como um meio também de nos alertar sobre o perigo e sobre a gravidade do aborto, uma pena chamada excomunhão. Excomunhão significa que a pessoa está fora da comunhão com o todo, com a igreja. Ela fica fora, ela se coloca fora. Não porque a igreja queira, não porque Deus queira, mas porque pelo seu ato tão absurdo, tão nefasto, ela se coloca fora. Infelizmente, nos últimos tempos, os casos de aborto voluntário foram se ampliando muito. E no ano da misericórdia, o Santo Padre, o Papa, decidiu estender essa misericórdia do perdão às mulheres que abortaram, o levantamento da excomunhão, que antes era destinado apenas ao bispo ou a padres, que o bispo desse essa faculdade de suspender a excomunhão, mas a coisa ficou tão corriqueira, tão comum, infelizmente, que o Santo Padre houve por bem dar a cada sacerdote a faculdade de poder levantar essa excomunhão, para que a pessoa possa voltar à comunhão com a igreja. A igreja não quer que ninguém fique fora do seu seio. A igreja é mãe carinhosa. A igreja é uma mãe que acolhe. Mas então por que essa pena de excomunhão? Justamente para nos alertar da gravidade daquilo que foi cometido. Mas não há interesse nenhum que a pessoa fique fora. A própria Escritura diz que Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. É importante que cada um se converta e viva. Por isso esse levantamento da excomunhão. E aí alguém pergunta, mas então toda mulher que alguma vez abortou está excomungada? Nem sempre. Nem sempre. Padre Jesus Hortal, comentarista do Código de Direito Canônico, o primeiro comentarista, hoje tem outros, mas Jesus Hortal foi praticamente o primeiro comentarista, ele coloca algumas atenuantes, não que ele inventou, mas do próprio Código. A mãe não é excomungada se ela tem apenas a posse parcial da razão, ou seja, às vezes a pessoa não está bem mentalmente, ela não tem culpa daquilo que aconteceu, foi forçada a praticar um ato que ela não queria. Então, esta não está excomungada, ela não sabe o que ela está fazendo. Quando a pessoa está sob forte ímpeto de paixão que não foi por ela mesma fomentada, ou seja, a pessoa está tão fora de si. Aqui acho que é importante tentar entender esse termo paixão. A maioria daqui é jovem, e mesmo os que não são tão jovens já se apaixonaram por ele. A paixão significa sofrimento.
É um termo que vem do grego, pathos, e no latim deu passio, passiones, significa sofrimento. Por isso que falamos paixão de Cristo, sofrimento de Cristo. A pessoa apaixonada sofre, ela quer que o grande amor da sua vida esteja sempre perto, quer que participe de tudo, quer que esteja junto, é um sofrimento. Quando a pessoa está, mas é um sofrimento bom. Agora aqui no caso que nós falamos é um sofrimento não bom. A pessoa não está bem, ela está atormentada. Então ela não pode estar excomungada porque ela não sabe direito o que está fazendo. Ela está sob o ímpeto de uma paixão. Ou quando ela sofreu uma coerção com um medo grave. Marido, namorado, pai, a mãe, não sei o que, você tem que abortar, você tem que fazer, você tem que não sei o que, e aquela pessoa fica tão contraída que ela não consegue se sair e acaba abortando. Também não está excomungada porque ela foi forçada a fazer, não tinha como escapar daquilo. Então, agora diante de tudo isso, que parece pesado, parece triste, parece complicado até de se tratar, temos um pensamento muito bonito do Papa São João Paulo II, ele que foi o autor da encíclica Evangelium Vitae, o Evangelho da Vida, escreveu depois uma carta que eu gostaria de pedir licença para ler um trecho que eu acredito ser muito interessante, justamente às mulheres que por uma circunstância ou por outra fizeram o aborto. O Papa escreveu: um pensamento especial quero reservá-lo para vocês, mulheres, que recorreram ao aborto. A Igreja está a par dos numerosos motivos que poderiam ter influído sobre a vossa decisão. Veja que ele diz que a Igreja entende o que pode ter acontecido naquele momento difícil. A Igreja está a par dos numerosos motivos que poderiam ter influído sobre a vossa decisão. E não duvida que em muitos casos se tratou de uma decisão difícil, talvez dramática. Provavelmente a ferida no seu espírito ainda não está sarada. Continuou o Papa: na realidade aquilo que aconteceu foi e permanece profundamente injusto, mas não se deixem cair no desânimo, não percam a esperança. Se não fizeram ainda, abri-vos com humildade e confiança ao arrependimento. O Pai de todas as misericórdias vos espera para vos oferecer o seu perdão e a paz no sacramento da reconciliação. Darei a vocês conta de que nada está perdido e podereis pedir perdão também ao vosso Filho que vive no Senhor. Ajudadas pelos conselhos e pela solidariedade de pessoas amigas e competentes, poderei contar com o vosso doloroso testemunho entre os mais eloquentes defensores do direito à vida, por meio do vosso compromisso a favor da vida, coroado eventualmente com o nascimento de novos filhos e exercido através do acolhimento e atenção a quem está mais carente de solidariedade, serão artífices de um novo modo de olhar a vida do homem e da mulher. Vejam que beleza! O Papa João Paulo II e depois Papa Bento, Papa Francisco, todos encorajando a mulher que eventualmente tenha passado por essa grave situação de ter abortado seu filho, que se abra à misericórdia de Deus. Quantas vezes na nossa vida aparecem pessoas que gostariam de desabafar conosco algum problema da vida,
E nós temos muitas vezes a tendência a nos acharmos perfeitos e achar que o outro ou a outra são pecadores que não tem jeito. São pecadores que já podem ser considerados um caso perdido. Mas nós não. Nós somos bons, nós somos perfeitos, nós vivemos a nossa fé, a nossa moral, tudo direitinho. Não é assim. Cada um de nós tem as suas misérias, as suas dificuldades, ou melhor, as nossas misérias, as nossas dificuldades. Tem momentos que, sem cair num relativismo, sem dizer hoje tudo é assim mesmo, tanto faz como fez, não, é pecado, é grave, é algo muito sério, mas a misericórdia de Deus se abre a cada um, desde que nós procuremos essa misericórdia. Então, que nós sejamos pessoas que procuram ajudar as outras a encontrar essa misericórdia de Deus. Naquele momento de maior desespero, ser alguém que tenta ajudar, ser alguém que indica o caminho. Eu não sei se vocês notam, nas comunidades de vocês, eu noto muito isso. Quando um padre vai embora de uma paróquia, as pessoas contam as coisas boas que ele fez. Mas muito dificilmente, eu pelo menos, acho que uma ou duas vezes só devo ter ouvido isso. Olha, o padre fazia uma homilia muito boa. O padre era muito inteligente, era um grande pregador. Nós escutamos pouco isso. O que fica realmente marcado é: aquele padre me atendeu quando eu precisei. Aquele padre foi ao hospital visitar um parente que estava doente. Aquele padre me escutou no dia que eu precisava. Aquele padre me fez isso, fez aquilo. Tantas coisas boas. Se é assim na vida do padre, se é assim na vida do bispo, também é na nossa vida, na de cada um de nós. Algumas coisas, por pequenas que pareçam para nós, às vezes na vida do outro fica marcado. É aquilo que ele precisava. Era daquele tapinha nas costas, daquele aperto de mão, daquele olhar. Era daquilo que ele precisava. Naquele momento você foi, ou pode ser, um sinal de Deus na vida do outro, na vida da outra, inclusive desses que passaram por situações mais complexas, por situações mais dramáticas no viver, no existir de cada dia. Eu acredito que também não precisamos nem citar a documentação, que eu já dizia no começo que a igreja sempre foi contrária ao aborto. A igreja sempre, em todos os documentos, ao longo do tempo, foi contrária ao aborto, contrária ao homicídio no ventre materno. Sempre. Eu escrevi alguns textos, depois, se vocês quiserem, posso passar por e-mail, de algum modo que seja mais tranquilo para vocês. Uma coisa que também gostaria de tratar é a respeito de uma situação muito delicada e que às vezes a pessoa confunde como sendo também um aborto, mas não é. Quando a mulher tem a chamada gravidez ectópica ou a gravidez tubária. A palavra utopia é algo fora de lugar, algo que não está no lugar certo. Então, ectópico, aquilo que está fora do lugar correto. O concepto, a criança, está na trompa normalmente. E aquilo se rompe e a mulher morre por hemorragia. Alguns teólogos chegaram a levantar a hipótese de que deveria se esperar a hemorragia em ato para intervir. Mas isso é muito complicado, é muito temeroso. Eu até uma época consultei, entre outros médicos, o Dr. Júnior, que fez palestra agora há pouco, e ele dizia, não há como. São coisas de minutos.
precisaria que a pessoa estivesse no hospital com o médico do lado, com o centro cirúrgico preparado. Então, qual é a opinião comum dos teólogos? Existe uma diferença. Uma coisa é magistério da igreja. Quando a igreja define uma coisa, é magistério. Quando a igreja ainda não definiu, mas a grande maioria dos teólogos pensam daquele jeito, então é tido como uma sentença quase certa, enquanto a igreja não define. Eles dizem que a gravidez ectópica ou tubária é lícito, é permitido moralmente que se tire a trompa problemática, porque é uma causa de duplo efeito. Você não está querendo a morte da criança, mas ela acontece como consequência de um ato na saúde da mulher. Um caso sério, não um caso qualquer. Tem um probleminha, então não pode levar a gravidez adiante. Não, um caso muito sério. E daí também a igreja trata das posturas heróicas, porque nesse caso da gravidez ectópica também serve para o caso do útero canceroso. A mulher descobre um câncer do útero, tem que tira o útero, quando a criança perde a vida, mas ela perde a vida em consequência, não foi uma coisa direta, desejada, matar a criança. Aquilo acontece de um modo secundário e não primário, não foi desejado de modo nenhum. Agora, existem mães, como Santa Gianna Beretta Molla, médica italiana, que não aceitou e que morreu, inclusive, mas deu à luz a filho. O que é que a igreja diz nisso? A igreja não obriga a pessoa a ter o filho, mas quando tem, é considerada uma pessoa que praticou uma virtude em grau heróico. Tanto que Santa Gianna é santa. Tanto que é santa. Quer dizer, é algo grandioso. A pessoa, mesmo com os perigos, sacrifica a própria vida para dar a vida a outra. Ela segue muito de perto o exemplo de Cristo na cruz, que deu a própria vida para que nós tenhamos vida. Agora, existe uma questão também, e aqui eu vou concluindo para que depois também alguém, se quiser, possa fazer uma pergunta. Existe uma questão muito complexa, que é um problema filosófico, teológico, e que entra também a bioética junto. Se diz o seguinte: qual é o momento? Porque enquanto nós falamos no plano da biologia, nós entendemos muito bem. A fusão do espermatozoide com o óvulo gera um ser humano. Tudo bem. Até aí isso é natural. O ser humano já está ali. Tem um novo ser humano ali. Já não é mais o pai nem a mãe. É parte do pai e da mãe que formou outro ser. E não é um outro ser que ainda vai se tornar gente, já é pessoa. E essa pessoa é que traz o problema. O que é pessoa? Pessoa é alguém que tem corpo e alma. Corpo e alma, poderíamos dizer, corpo mais alma é igual a pessoa. Há uma pessoa ali. E por que há uma pessoa? Porque a igreja ensina que, a partir do momento que houve a fusão do espermatozoide com o óvulo, Deus, naquele momento, cria e infunde naquele novo ser a alma espiritual. Não tem reencarnação, tem um monte de alma na frente que vai entrando assim, nos seres humanos. Não, Deus cria e coloca naquele momento. Aquilo é uma pessoa. Do natural tem algo de sobrenatural. E daí é muito fácil entender a morte. O que é a morte? A morte é desfazer isso. Quando nós morremos, o corpo, que é matéria, apodrece, e a alma, que é espírito, volta para Deus. Isso é morte, separa a alma e o corpo.
volta para Deus, que é de Deus, e volta para a natureza, para a terra, que é da terra. Há uma pessoa aí. Aí levanta um outro problema. Mas se há uma pessoa aí, Deus infundiu alma, mas as células se dividem depois e às vezes formam mais de um ser humano, como é que é isso? Em 1989, um estudioso norte-americano tratou disso. Aquele ser primeiro não se dissolve, ele está ali, ele continua, mas dele saem as células para fazer um novo ser humano. Então aquele primeiro não se desfez, Deus infundiu a alma nele, ele tem corpo e alma, é uma pessoa. Aí forma o segundo a partir dele, Deus infunde a alma, tem o segundo, o terceiro. É muito bonito pensar sobre isso. Não há justificativa de modo nenhum para o aborto, quando entendemos essas coisas. Não dá tempo, evidentemente, de falar aqui, mas eu escrevi um texto junto com um médico de Campinas, que nós dizemos isso. A questão do aborto é mera questão de crença, de opinião da pessoa, mas que não tem fundamento, nem científico, nem filosófico, nem religioso. A vida humana há de ser defendida, desde a concepção até o seu fim natural, em todas as suas etapas. Eu penso que é um pouco isso que eu desejava falar, e também responder algumas perguntas, se tiver, porque eu acho complicado quando ninguém faz pergunta. Eu penso, ou entenderam tudo, ou não entenderam nada. Porque ninguém pergunta nada, será que entenderam tudo, ou será que não entenderam nada? Né? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Olá, ele entendeu bem, tudo certinho, está tudo bem para ele. Então tá bom. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Mais? Alguém? Eu já aprendi algumas mulheres que aspectos eu já atendi algumas mulheres que de repente ocorre a fecundação, né? E depois disso, quando ela, no decorrer da gestação, logo no comecinho, eles vão ver e só desenvolveu o saco gestacional, não desenvolveu o bebezinho, né? E assim, eu insisto em falar com ela que ela já é mãe, que ele já é pai, mas mesmo assim a gente vê que na comunidade científica aí, é muito difícil para eles falar assim, não, a gravidez nunca existiu, né? E aí o senhor estava falando e de repente falei, e a alma, né? Como que fica nessa situação? Foi uma culturinha que nasceu aqui. Ótima pergunta. Quando está no ventre ainda, ou quando está nascendo, que está aquele choro, que a alma... Duas perguntas então, vamos por partes. Olha, agora o povo despertou. Então, o primeiro ponto que ela disse, quando realmente você está correto em dizer que a pessoa já é pai, já é mãe. Uma vez eu dizia para um rapaz, você é pai? Ele disse, não sou ainda, eu vou ser. Eu pensava que era quando a criança nascesse. Eu disse, não, você já é, a criança já está aí. Né? Se a gravidez correr tudo bem, essa criança vai nascer. Então, já há um ser humano ali. E o que é que acontece? Acontece como se tivesse perdido a criança depois. O tempo não é vamos dizer assim, o fundamental. Ela perdeu ali já no comecinho, ou perdeu com 3, com 5, 6 meses, a mesma coisa. O corpo volta para a natureza e a alma Deus recolhe de volta. Aquela pessoa que estava ali tem nos planos de Deus, que agora nós não entendemos, mas que um dia nós entenderemos, teve a sua missão, teve a sua função. Por que teve que acontecer aquilo?
Nós não sabemos, mas é como o processo natural da morte. Certo? A questão dele. A igreja, lá pelos anos de 1500, se levantou essa hipótese. De que quando a criança chorava, é porque a alma entrou nela. Não. O choro é uma coisa biológica, é a abertura do pulmão. O pulmão é algo, tanto que vocês veem quando a criança nasce prematura, uma das grandes preocupações é com o pulmão, porque o pulmão é a última coisa que ela vai usar. Então, ela está bem acomodadinha lá, o pulmão é a última coisa. Então, ela não precisa de pulmão. O pulmão desenvolve depois. Então, quando ela nasce prematura, uma das coisas é desenvolver o pulmãozinho. Foi perguntado isso para os teólogos naquele período, e o Papa da época disse: não, a alma é infundida no momento da concepção. Tem ali fusão de espermatozoide e óvulo, Deus infunde a alma no mesmo momento. Não só infunde, cria e infunde. Cada um de nós é um ato criador único de Deus. Por isso que eu dizia que o bispo fala, né, de cada pessoa é um ser humano único e irrepetível. Eu não estava falando que o bispo estava aí, porque agora ele foi embora, eu estou falando, né? Mas cada pessoa é única e irrepetível. Deus cria e infunde a alma. Então, no momento do nascimento, aquilo já é uma coisa biológica. Também, aproveitando que o senhor comentou isso, tinha madrinha, hoje em dia não tem mais isso, mas antigamente tinha, né? A madrinha achava que se a criança não chorasse no batizado, era porque o Espírito Santo não veio e que ela não era uma boa madrinha. O que é que tem a ver o Espírito Santo com a madrinha que estava ali? Quer dizer, imagine se uma madrinha puder imitar a ação do Espírito Santo, nós estamos perdidos. Mas a madrinha então dava um jeitinho por baixo da roupa e dava um beliscão na criança, e a criança abria a boca e chorava, ainda bem, eu sou uma boa madrinha. Então acontecem essas coisas, né? O padre Chico lá da São Sebastião sempre comentava isso, dava uma apertadinha para a criança chorar, e ainda bem, eu sou uma boa madrinha. Mas então é na concepção mesmo que a alma é infundida e não no nascimento. E cada pessoa é pessoa desde a sua concepção, e que Deus, nos seus planos, então, recolhe nessa. Aqui ele tem uma pergunta, deixa ele responder, depois volta aí, tá? Então, quero só dar um recadinho, desculpe eu estar falando esse recadinho, porque só pensa em aborto quem não tem crença em Deus. Aquele que é filho de Deus, sabe que é filho de Deus e tem crença, nunca levantará o aborto. Exato. Boa tarde. Eu queria que o senhor pudesse explicar um pouco melhor para mim. O senhor disse no ato da concepção, Deus cria a alma e infunde no bebezinho. No momento do batismo, a criança recebe o Espírito Santo. E como que a igreja explica essa junção da alma com o Espírito de Deus que a criança recebe na hora do batismo? Tá. Então, são questões aí já bem teológicas, aquilo que nós dizíamos no início. Nós temos a vida natural. Então, o natural da pessoa humana é ele ter corpo e alma. Então, teve lá a concepção, formou o corpo, Deus infunde a alma, tem uma pessoa, tudo bem. Aí é o plano natural. O Espírito de Deus habita em nós, mas sem se confundir conosco. É diferente a doutrina católica da doutrina panteísta que a gente é. O que diz o panteísmo? Que Deus é tudo, tudo é Deus. Então eu sou parte de Deus, se eu deixar de existir, Deus perde uma parte dele. A árvore é parte de Deus, se você corta a árvore, Deus
perde alguma coisa dele. Não, isso é panteísmo. O panteísmo mistura tudo. O finito com o infinito, o natural com o sobrenatural, o falível com o infalível, enfim, faz uma confusão danada. Na fé católica, nós temos a seguinte concepção: Deus habita em nós, faz parte de nós, mas não se confunde conosco. É como eu estar aqui nesta sala, eu estou na sala, habito na sala, mas eu não faço parte da estrutura da sala. Eu não sou a parede, não sou o vitrô, não sou o ventilador, não sou as cadeiras, eu sou alguém diferente aqui dentro. O Espírito Santo em nós é alguém diferente, porque é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é alguém muito maior. Agora, como se dá essa habitação? Isso é um mistério de Deus. É um mistério de entender como é que Deus, sendo a grandeza por excelência, habita em nós que somos pequenos, habita em nós que somos limitados. É um mistério. Mas não sei se dá, pelo menos para clarear um pouco, que o natural é corpo e alma, o ser humano. A vinda do Espírito Santo é algo sobrenatural. E sendo sobrenatural, ele habita em nós, mas não faz parte de nós como algo que pudesse se confundir com a nossa natureza. Ele não se confunde com a nossa natureza. Ele é algo diferente, é algo maior. E aí seria esse exemplo: eu estou aqui, mas não faço parte da estrutura da sala. Deu para entender? Ótimo. Bom, eu termino assim então, agradecendo a atenção de vocês. Se tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Depois vocês peçam ao Júnior que passe o contato, alguma coisa assim, e nós estou à disposição para esclarecê-los naquilo que for possível. Também peço que vocês rezem por mim, pelos meus trabalhos, pelas minhas atividades, porque são sempre coisas importantes. E é como aquilo que o Júnior dizia: nós temos de rezar, temos de estudar e temos de trabalhar. Os 3 pontos da defesa da vida são esses: rezar, primeira coisa é rezar, depois estudar, conhecer aquilo que nós defendemos. Para alguém ir para o céu, não precisa estudar, basta o amor a Deus. Mas para defender a fé, defender a nossa igreja, precisamos estudar. Eu concluiria dizendo uma história que contavam de São Boaventura, frade franciscano. Era um homem de muito conhecimento, e aí um dos frades ficou admirado e falou: o senhor, com todo esse conhecimento aí, acho que vai para o céu antes de nós. Ele falou: não é o conhecimento que leva para o céu, mas é o amor a Deus. Uma velhinha ignorante aí na rua, que não saiba nada de fé, ela talvez entre no céu antes de mim ainda. Aí o frade ficou inconformado, saiu correndo. A primeira velhinha que ele encontrou voltando da feira, ele agarrou a velhinha, deu um chacoalhão e disse: sua velha estúpida, ignorante, a senhora vai para o céu antes que nosso grande São Boaventura ainda. Quer dizer, ficou admirado com isso, mas é para nos ensinar assim: para ir para o céu, o amor a Deus e o amor ao próximo basta. Agora, para defender a fé, tem que estudar. A pior coisa que tem é uma verdade mal contada, uma meia verdade, às vezes é pior que a mentira. Então, que nós aprendamos isso, sejamos defensores da vida sempre e em todos os momentos. Muito obrigado. Bom, eu não posso falar muito, porque eu sou muito amigo do irmão Vanderlei, então eu posso exagerar aqui nos elogios, mas nosso muito obrigado, irmão Vanderlei, né, pela sua disponibilidade, por preparar esse momento, por responder as perguntas, e que conte com as nossas orações e receba, além da salva de palmas, uma pequena lembrança.